Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje vamos falar sobre Rahu na casa 9. Rahu é conhecido na astrologia ocidental como o nó do norte da lua. Ele representa nossa entrada no mundo, o que estamos atrás, o que queremos mais, o nosso destino. São as coisas que nós não concretizamos numa encarnação passada e que nessa vida nós temos profunda urgência de manifestar aquilo que é, a ponto de buscar atalhos para chegar o mais rápido possível. Então ele é o oposto complementar de Ketu, que é o nó do sul da lua, que representa as coisas que nós manifestamos numa encarnação passada. Então Ketu, nessa encarnação, tem muita velocidade em manifestar aquilo que é, mas nós sentimos que alguma coisa está sempre faltando, sentimos um vazio a ponto de desviar o nosso foco de atenção de Ketu para o Rahu e seguir um novo destino. Rahu representa ambição desmedida, sede por poder, visibilidade, reconhecimento. Representa criminalidade, mentiras, falsidade ideológica. Representa coisas tóxicas como drogas, coisas plásticas. E o que é a casa 9? São as nossas filosofias de vida e o pai. Então, caso você tenha Rahu nessa casa, vai estar representado desta maneira no meu horóscopo. É fundamental você também buscar a posição da sua lua, porque caso você tenha Rahu a 9 casas de distância da lua, ele vai se comportar como um Rahu de casa 9, só que pela perspectiva do mapa da lua do Chandra Lagna. E qual é a diferença entre os dois? Ter Rahu na casa 9, pela perspectiva do ascendente, indica o que você tem obsessão de se vincular a nível físico. E pela perspectiva da lua, é aquela ambição de se vincular a nível psicológico. Então cheque as duas posições, porque ambas são muito reveladoras para o seu autoconhecimento. Então, quem são esses caras? Essa é uma posição que ela traz uma relação muito ambivalente e duas caras com o pai. Então, o seu pai pode se comportar de um jeito e falar certas coisas na sua frente, mas nas costas pode fazer completamente diferente. Então, o seu pai é duas caras. E você, como nativo, pode ser do mesmo jeito. Você pode ser de um jeito, quando está na presença do seu pai, e nas costas você ser um ser completamente diferente, irreconhecível. Então existe uma relação muito forte de manipulação entre pai e filho, ou pai e filha, mas é muito no contexto de dogmas e religião. Então o pai pode ter uma personalidade muito poderosa e extravagante, mas ao mesmo tempo inconsistente e de querer impor as ideologias dele em você, as opiniões políticas dele em você. E sempre quando você tenta contestar, ele fala assim: não me conteste, simplesmente acate o que eu estou falando. Então pode acontecer das pessoas com Rahu na casa 9 se sentirem muitas vezes oprimidas pelo próprio pai. Então elas podem se revoltar contra isso. Às vezes se distanciando fisicamente do pai, quando há o contexto do divórcio, a pessoa pedir para ficar com a mãe ou ficar na presença de outra pessoa. Ou pode acontecer também de o pai ter uma relação um tanto destrutiva com o corpo, ou de ser uma pessoa que testa o limite da razão ou o limite do corpo. Então o pai pode ter uma tendência a se envolver com escândalos, com acidentes ou com drogas e ter a longevidade encurtada. É comum as pessoas com esse alinhamento terem um pai que tem uma mente instável ou que perdem o pai de maneira precoce, porque essa é uma daquelas posições que Rahu causa a ameaça de morte, mas só que não contra o nativo, contra o pai. Porque em astrologia védica, o Rahu ele é considerado muito inauspicioso na casa de Júpiter, porque Júpiter representa Deus e a relação com a verdade.
e com a honestidade. E Rahu, ele é a cabeça do demônio, então é como ter o demônio dentro da igreja. Então existe uma relação muito extrema de altos e baixos. Então essa pessoa vai ter uma relação de altos e baixos, grandes ganhos filosóficos, grandes perdas, grandes ganhos através do pai, grandes perdas. E é depois dos 42 anos que Rahu retira o eclipse, e se o pai ainda for vivo até essa idade, é quando se acalma mais um pouco. Essas pessoas vêm de uma vida passada em que elas desenvolveram muito razão e conhecimentos matemáticos, conhecimentos factuais, podem ser boas em argumentar e debater, e podem ter uma relação muito intensa com a irmã ou um irmão. Só que nessa encarnação, elas sentem que sempre quando elas fazem uma abordagem muito racional sobre a vida, elas sentem que estão faltando. Não se envolva em carreiras com esse eixo kármico, não se envolva, pelo amor de Deus, em carreiras com esse eixo kármico que requeira excessivo trabalho com cálculos. Embora você seja muito bom em cálculos, em análise, você vai ter uma profunda desilusão se você seguir esses tipos de carreira, porque Ketu, a gente sente que alguma coisa está faltando. O irmão mais novo ou a irmã pode ser uma pessoa que que precisa de ajuda, que é muito frágil, que é muito depressiva. Então essas pessoas, elas sentem que o senso de destino dela é desenvolver as visões filosóficas delas. Então é fundamental que você se envolva numa carreira que requeira explorar suas habilidades filosóficas, como a interpretação de textos sagrados. E Rahu, como sendo uma energia muito extrema, pode fazer dessa pessoa um Adolf Hitler, assim como um Paramahansa Yogananda. Se você olhar no mapa de Adolf Hitler, ele tinha Rahu na casa 9, e de Paramahansa Yogananda também Rahu na casa 9. E Hitler destruiu a Europa com as suas palavras e as suas ações. Então, se Rahu estiver em Capricórnio, então o Rahu se comporta como Saturno. E se Saturno estiver debilitado em Áries, então ele vai se comportar de maneira muito destrutiva. E essas pessoas podem ter uma relação muito destrutiva com as suas buscas por religião e ensino superior. Elas podem ter uma educação desfalcada, porque Rahu envia um aspecto para casa 5. Então essas pessoas podem, por elas terem às vezes uma educação incompleta, podem falsificar diplomas para parecerem que têm um comprovante de inteligência. E depois elas são desmascaradas e elas podem ser recusadas. Elas podem utilizar de uma religião ou de um saber, acreditando que elas são a máxima autoridade naquele assunto, porque Rahu também envia um aspecto para casa 1, então essas pessoas, elas se acham as donas da verdade e pode ser muito difícil argumentar com elas. Então, assim, um pouco mais de humildade, e não acha que só porque você lê um livro que você é o dono da verdade, porque sempre vai aparecer alguém que tem mais conhecimento num assunto, e não tente combater as pessoas que são mais conhecedoras do assunto, porque você pode castrar oportunidades de aprender com uma pessoa que realmente tenha algo a oferecer para você. Então, um pouco mais de humildade intelectual e filosófica aqui. Mas se Rahu estiver em Capricórnio e Saturno, ele se comporta como Saturno, como eu disse, se o Saturno estiver exaltado em Libra, então o Rahu se comporta de maneira mais construtiva. Então essas pessoas podem espelhar mais o exemplo de um Paramahamsa Yogananda. E para você que não sabe quem foi Paramahamsa Yogananda, ele foi quem introduziu a yoga no Ocidente. Então essas pessoas podem ter muita fama como gurus, professores, líderes espirituais, e terem publicações que sejam traduzidas nos 4 cantos do mundo. Elas têm uma obsessão por viagens e por culturas estrangeiras, e pelo fato de que Rahu se interessa por tudo que é estrangeiro, muito frequentemente, assim, 98% dos casos, essas pessoas, elas renegam a religião local
e buscam uma religião estrangeira. Então, se você cresceu num país muçulmano, você vai buscar uma religião cristã. Se você cresceu num país católico, você vai buscar ser um hinduísta, uma religião dhármica. E você vai querer muito fortemente dominar os códigos morais e estudar as leituras sagradas. Essas pessoas, elas não têm muitas ambições materiais, como é de se esperar de Rahu. É por isso que ele se comporta de uma maneira diferente. E ele precisa ser verdadeiro. Rahu precisa falar a verdade. Então, ele está na casa de Júpiter. Independente de você ter Júpiter aspectando Rahu ou não, só pelo fato de ele estar na casa de Júpiter, já é fundamental que você fale a verdade. Então, se você usar de meios torpes para conseguir ser um professor, ser um líder espiritual, nem que para isso você tenha que mentir sobre o seu currículo ou enganar os seus fiéis, os seus seguidores, você pode ser severamente julgado e destronado da sua posição de guru. Então, o antídoto para você ter sucesso e ser aquele líder espiritual, aquela pessoa. E essas pessoas podem, inclusive, ir para a política, porque Rahu envia o aspecto para a casa 5 que tem a obsessão pela política. E mesmo quando elas vão para a política, elas têm uma visão mais filosófica e podem ser aquele político com um discurso motivacional. Essas pessoas podem ter um discurso motivacional muito forte e convencer as outras pessoas a moverem montanhas. Então é a fé que move montanhas. Se caso o Rahu esteja num signo de Júpiter, como Peixes ou Sagitário, ou recebendo um aspecto de Júpiter, ele fica mais controlado. Então a relação com o pai é um pouco mais equilibrada e mais respeitadora e com mais ética, e os estudos superiores não sofrem. Se Rahu estiver fazendo conjunção com uma estrela fixa que denote muito sucesso em publicações, como por exemplo Betelgeuse, que se localiza dentro do Nakshatra Ardra, que fica em Gêmeos, ou fazendo uma estrela fixa, ou fazendo conjunção com a estrela fixa Fomulat, que é a estrela mais brilhante do Nakshatra Shatabishak dentro de Aquário, essas pessoas podem ter um intelectual muito poderoso, conhecimento de línguas estrangeiras, e assim, elas podem realmente fazer a palavra delas chegar a todos os cantos do mundo. O céu é o limite. Então, essa é uma daquelas posições que ela pode dar muito sucesso em qualquer profissão em que requeira fazer pronunciamentos públicos e aconselhamentos. Então faça bom uso da palavra. E outra coisa também, que se o Rahu estiver se comportando como um planeta debilitado, essas pessoas podem ter uma tendência a serem de evangelizar os outros, mas de não seguir os próprios mandamentos que elas impõem nos outros. E se você for descoberto como uma pessoa que não segue aquilo que você promete, se você fala que você é vegetariano e que não come produtos de origem animal e você for pego comendo produtos de origem animal, você pode ser severamente julgado. E as pessoas podem achar que você é louco e não acreditarem mais nada em você. Então, o outro antídoto para ter sucesso na carreira filosófica é seguir os mandamentos que você usa para evangelizar os outros. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de compartilhar o material se você curtiu. E nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado.